Olá, mulheres que vencem, sejam muito bem-vindas à nossa programação. Mais um sábado que nós daremos continuidade ao estudo de Esther com o tema Para este Tempo. No programa passado nós aprendemos sobre a Esther, que temos um propósito, que tudo é designado por Deus, que os pensamentos de Deus são bons ao nosso respeito, que ninguém nasce por acaso, ninguém recebe algo por acaso, mas Deus tem tudo planejado, certo? E com a Esther foi assim. O rei Assuero estava à procura de uma esposa, vieram as virgens, as donzelas para o palácio, passaram por um tratamento de beleza por um ano, se produzindo para apresentarem-se ao rei. A Esther foi a candidata número 11, 10 moças foram antes dela e ela foi a 11ª, mas mesmo assim ela foi a escolhida, porque quando Deus escolhe, quando Deus designa, decreta, não tem como dar errado. Mas nós precisamos saber lidar com aquilo que Deus nos dá. Como eu estou dizendo, o tema é para este tempo. Então, cada uma de nós recebe uma missão, recebe algo dado pelo Senhor. A Esther não foi somente ser a esposa do rei Assuero. Deus já estava vendo lá na frente algo que iria acontecer, por isso Deus escolheu a Esther para estar ali naquele devido tempo, para então assim ela cumprir a missão dela. Então mãe, filha, esposa, funcionária, dona, patroa, é uma missão, é uma responsabilidade. Talvez você está em uma posição agora, em um lugar que você não está entendendo o porquê, mas futuramente você vai entender. Basta apenas estarmos na presença de Deus, se colocarmos diante do Senhor, que o milagre acontece. Então vamos para o nosso entendimento, sem mais delongas. Vamos lá. Esther, no capítulo 3, semana passada vimos Esther capítulo 2, hoje é Esther capítulo 3 e a parte 2 e é a parte final, diz assim, Esther 3:12, então chamaram os escrivães do rei no primeiro mês, no dia 13 do mesmo, e conforme tudo quanto Amã mandou, se escreveu aos príncipes do rei e aos governadores que havia sobre cada província, e aos principais de cada povo, a cada província segundo a sua escritura e a cada povo segundo a sua língua. Em nome do rei Assuero se escreveu e com o anel do rei se selou. O que, pastora? Muitos decretos, muitas cartas foram enviadas, não tinha noticiários, né? Não tinha TV, então, tudo por mensagem, por cartas. Começaram a enviar cartas por toda a província e diz assim, no versículo 13, e as cartas se enviaram pela mão dos correios a todas as províncias do rei, que destruíssem, matassem, lançassem a perder todos os judeus, o povo de Deus, desde o moço até ao velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem o seu despojo. Misericórdia, uma chacina, uma tragédia, uma calamidade. Ia ser uma calamidade, imagina, num dia só, porque eles moravam ali, né, naquela província. E em um dia só era para os que estavam ali saírem matando, acabando com homem, mulher, jovem, criança, não era para sobrar nenhum. E qual que era o incentivo, com que motivação? Ficar com despojo, pegar a casa dos judeus, pegar o rebanho, pegar as riquezas, de tudo. Imagina, um vizinho já, então é você, né? Tal dia eu vou ficar com a tua casa. Ia ser um terror, ia ser uma coisa triste, 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 triste.
plano do diabo, plano maligno para acabar com o povo de Deus. Se a Esther não tivesse entendido o seu propósito, se a Esther não tivesse aceitado aquela missão que Deus deu para ela, hoje não existiria mais o povo judeu, eles iam exterminar. Então foi por acaso a Esther será escolhida? Não, nada é por acaso. Se nós estamos nas mãos de Deus, Deus está nos guiando, nos governando, nos dirigindo em todas as coisas. Pode ter certeza disso. E se formos fiéis em seguir o curso de Deus, Deus vai movendo, vai fluindo, por mais que não seja fácil. Você vai ver que a Esther, ela ficou abalada. Quase que ela dá para trás e não cumpre. Mas ela orou, jejuou, Deus revestiu ela de força e o milagre aconteceu. Então, a chacina estava decretada. Enviaram cartas, todos ficaram sabendo do terror que ia acontecer, da barbaridade que ia acontecer. E diz assim, no versículo 14, uma cópia do escrito para que se proclamasse a lei em cada província, para que todos estivessem preparados naquele dia. Preparado com armas, né, com lança, preparado para matar. 15, os correios, pois, impelidos pela palavra do rei, saíram e a lei proclamou na fortaleza de Suzã. E o rei e o Amã, isso aqui é palavra para outra oportunidade, é o Amã que estava sendo perseguidor dos judeus, se assentaram para beber. Porém, a cidade de Suzã estava confusa. Estava em tormentos, estavam abalados, todo mundo estava entendendo o que estava acontecendo. E o rei estava fazendo o quê? Sentado lá com o inimigo do povo de Deus, bebendo, como se nada tivesse acontecendo. Mas, nesse episódio aqui, quem já foi a escolhida? A Esther. Ela já estava ali. Então, para este tempo, que tempo? O tempo do milagre acontecer, você foi escolhida. Diz assim, capítulo 4, versículo 4. Então vieram as moças de Esther e os seus eunucos e fizeram-lhe saber como a rainha muito se doeu. Ela viu o tio dela, o que adotou ela, ele mal, Mardoqueu, chorando, rasgando as vestes, porque era uma notícia terrível. E ela, como era a rainha, né, estava ali no palácio, ela não estava sabendo do que estava se passando. E diz assim... E saindo, versículo 6, ataque a Mardoqueu, a praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido. E ele contou, né, o decreto que havia sido declarado. Como também a oferta de prata a Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus para os lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicara em Suzã para os destruir, para mostrar a Esther. E lhe a fez saber, para lhe dar ordem e lhe ordenar que fosse ter com o rei e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Então o tio dela pensou, poxa vida, a Esther, ela também é judia e ela está casada com o rei, ela é esposa do rei agora, é a rainha, então ela pode entrar na presença do rei e interceder pelo povo, pedir misericórdia para que o povo não morresse, né? A oportunidade da Esther de nos livrar da morte, e mandou o decreto, mandou a lei, mandou a cópia, mandou tudo para Esther e falou, olha Esther, é a oportunidade para você nos livrar, interceda junto ao seu marido, é o seu marido, é o rei, você é a rainha, então interceda, peça para ele revogar essa lei, porque senão a gente vai morrer. Olha a reação da Esther. Veio Ataque e fez saber a Esther as palavras do rei. Então disse Esther a Ataque e o mandou dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte. Nem a esposa podia ir até o rei sem ser chamada. Se ela fosse até o rei no pátio sem ser chamada, ela ia ser decretada a sentença de morte. Salvo
se o rei estender para ele o cetro de ouro. Se na hora que ela estivesse entrando, ou qualquer um estivesse entrando, e o rei estendesse o cetro de ouro, aí não morreria. Mas se o rei não estendesse, era morte na certa. Para que viva. E eu, olha só que casamento. E eu, nesses 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. Vai saber, né? Talvez era um rei muito ocupado. Talvez estava em guerras, resolvendo muita coisa. A gente não entende, né? Como era o costume desse pessoal aqui. Mas imagina, a esposa não ser chamada para ir até o marido por 30 dias. E ela não foi chamada. Então o que ela ia fazer, né? Ela não podia entrar sem ser chamada. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Ester. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer. Ele não desistiu, ele continuou insistindo, porque ela era a única chance, né? Deus estava usando ela para aquela situação. Não imagines, versículo 13, não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, olha só o nosso estudo. Se você se calar neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Se você se calar, pode ter certeza que um socorro e um livramento de outra parte vai vir. Mas tu e a casa de teu pai vão morrer. Porque é a oportunidade sua. É você que foi escolhida para isso. Se você não fizer, outro vai fazer. Só que você vai perder aquilo que era para você ter. E quem sabe, olha só, isso aqui que legal. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Ai, que lindo! Falou assim, mas quem sabe? Se não foi para isso que você está aí no trono. Será que não foi para este tempo que você se tornou rainha? Para, nesse momento, você ajudar a gente. Ele deixou bem claro, mais claro que isso impossível, né, para Ester. Mostrou para ela que era para aquilo que ela estava ali. Como eu falei do programa passado, Deus faz tudo para os seus fins. O plano de Deus é perfeito. Ele, desde o ventre da nossa mãe, antes da gente ter nascido, Ele já planejou algo ao nosso respeito, como nós vimos lá em Jeremias. Coloque isso no seu coração. E a Ester quase que deu uma balanceada e não aceitou, mas graças a Deus ela disse sim ao plano de Deus. E diz assim: então disse Ester que tornasse a dizer a Mardoqueu, 16, vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter também com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Tipo assim, vamos jejuar então, por 3 dias e 3 noites, todo mundo. Homem, mulher, jovem, criança. Imagina as crianças jejuando. Já parou para pensar nisso? 3 dias as crianças sem comer, 3 dias as mulheres sem comer, 3 dias os homens sem comer, 3 dias os animais sem comer. Ninguém comeu. Ninguém. E ela disse assim, as minhas moças também vão jejuar comigo. Quem trabalha para mim também vai jejuar comigo. E eu também vou jejuar e orar 3 dias. E aí eu vou ir até o rei, mesmo sem ser chamada. Vou contra a lei. Mas se eu morrer, vou morrer de qualquer jeito, não custa tentar. E ela foi. E você conhece o final da história, não conhece? Na hora que ela entrou na presença do rei ali em jejum, quebrantada, em oração, todos orando e jejuando por ela, o rei pegou o cetro, que lindo, né? E estendeu o cetro para ela. No que ele estendeu o cetro para ela, ela fez, né? Chamou ele para um banquete, para o Amã, para aquele inimigo do povo. Estou resumindo a história. E aí, por fim, ela conseguiu o livramento, né? A lei não pôde ser revogada. Mas o rei acabou
matando, né, matando o Amã, que tinha feito uma forca para o Mardoqueu, mas ele acabou morrendo na forca que ele havia criado para o outro, ele morreu naquela forca. E colocou o tio dela no lugar, né, ali do Amã, que estava junto com o rei, para ser o chefe, cuidar de tudo que estava por ali, ser um príncipe. E eles tiveram a oportunidade de se defender. Então não teve morte, não teve massacre, não teve nada. Por quê? Por causa que Deus agiu naquele lugar. Deus agiu e Deus escolheu uma pessoa para ser usada por Ele. Então Deus quer agir na tua vida, mas muito mais que isso. Atenção no que eu vou falar. Deus quer agir na tua vida e muito mais. Deus quer agir através da tua vida. Se coloque na mão de Deus. Se você não aceitar, Deus vai usar outro. Só que a bênção que era para você receber através dessa obediência, você não vai receber. Então aceite o plano de Deus, aceite aquilo que Deus fala com você. Em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 6, diz assim, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. O apóstolo Paulo estava sentindo que estava próxima a hora dele morrer. E o tempo da minha partida está próximo. Mas olha o que ele disse no versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então o apóstolo Paulo, ele viu, poxa, já está no fim, já estou indo para a glória, mas aquilo que foi designado para eu fazer, eu fiz e eu fiz bem feito. Não corri, não fugi, não me escondi, não fiz que nem o Jonas. Jonas, vai para a cidade de Nínive e prega contra ela. O Jonas fugiu, meia volta mover, foi para a cidade de Tarsis. E você sabe o que aconteceu? Uma grande tempestade, quase morreram. Quando Jonas entendeu e se arrependeu, lançaram ele no mar. Deus enviou um livramento, que foi o peixe, para que ele então cumprisse o que foi designado para ele cumprir. Então não fuja do que Deus tem para você. Você sabe que você tem um chamado para fazer a obra de Deus e você está fugindo. Você sabe que você tem chamado para pregar a palavra e você está fugindo. Você sabe que você tem um chamado para evangelizar na praça e você está fugindo. Você sabe que você tem um chamado de levar as pessoas para a igreja, mas você está fugindo. Você está se envolvendo muito com as suas questões, com o seu trabalho, com a sua família, com as suas coisas e deixando aquilo que Deus quer que te usar através da tua vida, se deixando de lado. Não cometa esse erro. Se coloque diante do Pai, fale como o Paulo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, versículo 8, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos os que amarem a tua vinda. Por que aquele que cumpre o plano de Deus ama a vinda do Senhor? Vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus. Por quê? Porque a pessoa está fazendo certo o seu serviço, certo? Está cumprindo o seu papel, está cumprindo a sua missão sem problema nenhum. Então coloque isso no seu coração. Vai chegar um dia de nós irmos para a glória e que nós possamos dizer como Paulo, que nós possamos também ver como a Esther fez. Foi necessário, Deus nos usou, Deus fez através da nossa vida, nós obedecemos ao que Deus tem para a gente. Se nós obedecemos, pode ter certeza, nós vamos estar com alegria, esperando a coroa da justiça que já está guardada para cada um que ouve, cumpre e obedece os planos e os mandamentos de Deus. Glória a Deus, lindo. Fica com um videozinho da Esther, até o que eu coloquei a semana passada para você, você vai assistir agora de novo, você vai ver toda a cena de Esther e deixa Deus falar mais com você, não tenha medo. Ela não teve medo, ela teve fé, teve ousadia, jejuou, orou e o milagre aconteceu.
sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor y dentro de sus planes me encontrará yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Que lindo, né? Glória a Deus. E é nessa fé que eu quero orar com você. Gostaria que você pegasse o seu copo com água, nós vamos orar, nós vamos buscar a Deus. Agora, se você tiver com dúvidas, incertezas, aflições, angústias, nós vamos orar para que esse mal saia. Se você estiver com alguma enfermidade, com alguma dor, passando alguma luta, nós vamos orar e esse mal vai sair em nome de Jesus. Mas antes, eu quero falar das redes sociais. O Instagram e o Facebook e o YouTube das Mulheres que Vencem aqui de Mato Grosso do Sul é Mulheres que Vencem MS. Siga lá a nossa página, siga lá, né? Curta, se inscreva no nosso canal do YouTube. Essa programação é colocada depois ali no YouTube para você assistir, compartilhar com o pessoal, que com certeza essa palavra vai ajudar também muitas pessoas. Também temos o site das Mulheres que Vencem, ali você encontra
encontra também pregações das pastoras, de mulheres de Deus, textos, mensagens. É lindo, testemunhos, é muito bacana esse site. Se você nunca acessou ele, entra, acesse, se inscreva ali como uma intercessora, é bênção também para a nossa vida. E o WhatsApp, inclusive, no WhatsApp que está passando aí para você, no WhatsApp que é o 998892065, você vai depois enviar o seu testemunho, tá? Você envia o testemunho no WhatsApp pra gente, contando a sua bênção, contando o seu milagre, fala, eu fui curada, através daquela palavra minha vida mudou, através daquela palavra eu tive coragem para fazer algo que Deus estava pedindo para mim, mas eu estava aqui relutando, e Deus vai falar, Deus vai abençoar grandemente. É bom quando você compartilha. Nós vamos orar, amém? Fazer a oração da fé. Você vai testemunhar, o caroço saiu, a dor de cabeça foi embora, Jesus me visitou. E é assim que Deus faz. E você pode testemunhar na nossa igreja também, ali na Avenida Calógeras 2121, Igreja Internacional da Graça de Deus. Pastor Michael Marques estará ali ministrando a palavra de Deus. Fica entre Afonso Pena e Abarão, facinho de você encontrar. Não perca de estar neste domingo na casa de Deus, tá bom? Vamos orar? Em nome de Jesus, segure o seu copo com água. Vamos falar com o Senhor. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, eu oro neste momento, meu Deus, e apresento a vida de cada pessoa que está orando comigo. Essa pessoa que sempre pega o copo com água, essa pessoa, meu Deus, que sempre se esforça para estar orando, assistindo esta programação. Jesus, e nós repreendemos o espírito de enfermidade, a dor, o caroço, a ferida, a angústia, o trauma, a opressão, a tribulação, seja o mal que for na vida dessa pessoa que tem angustiado, aflito, aprisionado. É a doença que não vai embora, é a dor que não acaba nunca, é essa miséria que está vindo e levando a pessoa à falência. Em nome de Jesus, eu repreendo e desfaço toda a ação do mal, e eu digo, diabo, você perdeu, pega o seu mal e saia, pega o seu mal e vai embora agora, em nome de Jesus. Meu Deus, eu te peço, unge e consagra, Pai, esse copo com água. Quando, meu Pai, nós bebermos, possamos estar bebendo do Teu poder para a cura, para a libertação, para a bênção em nossa vida, em nosso corpo, em nosso espírito, em o nome de Cristo. Quem crê, diga amém e graças a Deus. Amém? Vamos beber? Participe com fé. Graças a Deus, Jesus é maravilhoso. Respire fundo. E como nós aprendemos sábado passado e hoje, para este tempo. Quem sabe, como o tio da Esther falou, quem sabe se não foi para este tempo que você foi ao reino. Então, aonde você está? Para onde Deus tem te levado? Quem sabe que para este tempo, Deus não quer usar você para algum propósito. E olha que tem um louvor bem bacana que fala sobre isso. Sim, você vai ouvir esse louvor já a gente volta. Para um tempo como este, fui forjada para estar aqui. Para um tempo como esse, me levanto e digo sim. Sou estrela que brilha na escuridão. Dócil e submissa, sou sábia, sou mãe da nação. Poderosa em Deus com jejum e oração. Coroada escolhida, o rei me deu seu coração. Sou Esther, sou Débora, sou Ruth, Noemi, sou Rabi, sou Jael, o inimigo destruí. Eu sou Ana, Tsunami,
que louvor lindo, né? Não podia deixar passar essa mensagem sem colocar esse louvor aí. Então, que Deus abençoe você. Um forte abraço e a gente se vê na próxima programação.